Cadê as coisas? Só pra gente dar uma olhada nos programas. Então, a gente começa com o quê? Com a temporada ou com os concertos? Ou começa com os concertos e aí emenda pra temporada e aí todo mundo fala? É sempre bom começar com os concertos, né? Com o que acabou de ver, acho mais legal. Então, cadê? Então, vai? Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Olá! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o podcast mais boêmio da internet clássica mundial. Depois de fartamente abarrotados de pizzas e cervejas, a gente se reúne para discutir. Não, dessa vez chega um pouco de Sala São Paulo, porque a distância entre a estação Anhangabaú e a estação Luz do metrô diminuiu muito. Então a gente volta a falar do Teatro Municipal de São Paulo, cuja temporada de concertos está comendo solta sob a batuta sempre enérgica de JN. Vocês foram ver JN regendo a Nossa Furiosa? Vocês viram a orquestra com o homem? Vimos. Alguém viu? Eu vi. E aí, o que vocês viram? Eu vi dois concertos da Sinfônica Municipal. O primeiro não foi com o JN, foi com Roman Broglie-Zacher, um regente suíço, e com a participação do solista pianista Ricardo Castro. E eu vou confessar aqui que eu fui porque eu quis ouvir o Ricardo Castro, faz muito tempo que eu não via ele. E o Ricardo Castro, que é... Então, agora que ele está regendo, como é que ele está tocando piano, Ricardo? Então, o Ricardo Castro, isso que eu ia falar, ele acabou de receber uma honraria muito, muito especial, que ele virou membro honorário da Royal Philharmonic Society. Ele é um filarmônico agora, né? Que é uma associação inglesa, com uma história centenária e que é uma coisa muito bacana mesmo. E né? Nunca antes na história desse país um brasileiro tinha sido. Um brasileiro. E o Ricardo Castro ganhou isso, acredito, não só pelo seu talento musical, mas também por causa do projeto de inclusão sociocultural que ele faz no estado da Bahia, que é o Neo Gibá. Neo Gibá, inspirado no sistema da Venezuela. Exatamente. E ele andou levando a galera do Neo Gibá para tocar na Europa, inclusive na Inglaterra 2 vezes, e a própria aparição do Ricardo Castro no cenário internacional da música foi quando ele ganhou, exatos 20 anos, o concurso para piano de Leeds, também lá no Reino Unido. Então lá ele tem um certo nome. Mas... Exatamente. Não, então, e nesse concerto aqui eles fizeram, a orquestra primeiro fez o Dom Juan do Richard Strauss, em seguida o Ricardo Castro solou o primeiro concerto para piano do Brahms, e na segunda parte, que eu não assisti, foi o concerto para a orquestra Lutoslavski. Bom, o programa é muito difícil, se você nem ficou pro Lutoslavski, eu acho que isso diz o que você achou da primeira parte. Não, mas é porque eu podemos partir pro próximo concerto. Eu fiquei preso com o Ricardo Castro, porque eu fui conversar com ele no intervalo, acabei ficando preso lá, conversando com ele, e perdi o começo. Muito conveniente então essa prisão. Mais, E eu gostei muito, sabe, do Ricardo Castro tocando. A orquestra eu achei já melhor, mas eu ainda... Bom, Dom Juan é uma coisa muito cruel, né? Porque isso expõe... O Dom Juan, num certo sentido, a gente pode até acreditar que ele pode ser mais difícil até do que a Sagração, porque expõe mais a orquestra, eu acho. Expõe de um jeito... É verdade. Olha, eu prefiro falar um pouco da orquestra depois, no concerto que eu assisti depois do Nashville, que pra mim foi... Que deve ter sido melhor, né? Aqui pelo menos, foi a vergonha. Pelo menos, não foi a vergonha, não. Não foi vergonha, não, mas a orquestra tem lá seus problemas, e esses problemas também se evidenciaram no concerto do Nashville, eu acho. Mas aqui, eu achei a regência desse Roman Broglie, até pela própria estatura física dele, é um homem grandão, assim, eu achei meio pesada.
mas não pelo fato dele ser grandão. Eu acho que o Dom Juan, de qualquer jeito, é uma obra muito virtuosística, muito cheia de escalas e coisas para cima e para baixo. Então, enfim, o que eu gostei mesmo foi da participação do Ricardo Castro. Eu achei o Ricardo Castro é um super instrumentista. Porque é primeiro de Brahms que ele tocou, né? Primeiro de Brahms. Isso não é para principiantes. Não, não é não. Foi muito legal, foi um concerto bem bacana. E o concerto seguinte, que foi exatamente uma semana depois, foi o segundo concerto do Nestlin que eu vejo na temporada, porque eu assisti o Nestlin fazendo a abertura lá na frente. Todos aí depois tinha um concerto Rachmaninoff que o cara não vai, por motivos ideológicos. Eu fui, eu curti. E depois do Rachmaninoff, aí voltou a compositores que o Nelson não despreza. O que era esse programa? Só de birra, o Irineu fez um programa na Rádio Wall só de Rachmaninoff, e aí que ele não fala pra ninguém, mas tá aí lá, viu? Esse concerto do Nestlin que eu assisti foi na primeira parte o Britain, Four Sea Interludes, né? Four Sea Interludes, e na segunda parte a primeira sinfonia do Mahler. E aí, dos Mahler o menor? Muito legal, foi muito legal. No repertório já foi muito legal, porque o Britain, que eu não conhecia, achei uma obra muito interessante, são interlúdios da ópera do Peter Grant. E funciona muito bem como item de concerto separado, né? Eu também achei, viu? Achei muito legal. E o Nestlin fez um belo concerto, né? Tinha uma menina do meu lado que no fim do concerto olhou para mim e falou assim: ele é o cara. E novamente estou aqui, alistiado por enquanto. Não quero festa, nem quero pranto, nem promessas, nem ajuda. Eu quero a mesma cena muda, os mesmos sonhos da partida. Quero abrir minha ferida, mostrar ao mundo que estou vivo, rasgar o pano do impossível. Quero ser digno de mim mesmo, sem falsa modéstia, sem olhar vesgo. Sem falsa modéstia, sem olhar vesgo. E ele é o cara? Eu também tive essa impressão, ele é o cara. Sabe? JN, estão dizendo aqui que você é o cara. Agora que você tá no Facebook, você pode postar isso. Fecchio, toca a música do Roberto. Esse cara sou eu. Para falar, enfim, rapidamente, no Mala, que é uma obra enorme, se bem que é um compositor que o Nestlin tem profunda afinidade. Ele para esse repertório, e eu acho que o Shostakovich também, mas enfim, isso aí o Leonardo depois vai poder falar, funciona muito bem. Quer dizer, ele tem eu acho que é quase uma identificação com aquele repertório muito forte. E a orquestra desempenha, sabe? Eu acho então, que Nelson, a primeira de março tem um monte de solinho, pode ser ingrato por conta disso. Foi bem. Eu acho que a orquestra tem que trabalhar um pouco a questão de tímbrica dos diversos instrumentos. Eu acho que, por exemplo, madeiras, tem coisa que dá para trabalhar em termos de sonoridade mesmo, assim. E as cordas eu acho um pouco desequilibradas. Eu acho os primeiros violinos, já nos diversos concertos que eu fui, eu reparei isso. Os primeiros violinos muito presentes, e mesmo quando toca só sessão de cordas, é difícil ouvir outra coisa senão os primeiros violinos. Eu acho que, eu não sei se o naipe que é forte ou os outros que são fracos, entendeu? Mas tem algum problema ali. Pode ser também do lugar onde eu sento, mas enfim, isso foram diversos concertos que eu senti isso. Se bem que eu sentei em lugares muito parecidos, sempre naquela nossa fila ali, né? Mas de qualquer jeito foi um belo concerto, e assim, para mim, um sinal de que as coisas ali estão acontecendo. Trabalho de orquestra sempre é um trabalho de médio e longo prazo. Então, eu
pelo menos senti, nessas primeiras semanas de trabalho, um aprimoramento aí bem perceptível mesmo, né? Leonardo Martinelli, acho que você tinha que provar um gole da Hoegaarden, que faria muito bem para o seu nível intelectual. Mas você foi ver o seu chefe trabalhar? Opa! Conte-me. Fui ver o concerto da Sinfônica Municipal na resta de domingo. Aliás, por falar em chefe trabalhar, talvez valha a pena aqui lembrar de novo a nossa isenção em relação ao Teatro Municipal, porque o nosso querido Irineu Franco Perpétuo aqui é quem escreve os textos do programa. Por isso que eu não estou abrindo a boca. Com a edição do Marcos Feck. Exatamente. Que por acaso também é editor do programa, que é Papo de Música. E o Chu é o longevo professor da Escola Municipal de Música, e eu tenho lá meus interesses também. O João Luiz provavelmente é o único que pode falar, mas não assistiu nada. Só quem podia falar não assistiu. O João Luiz Sampaio nunca vê nada, porque ele sempre está do outro lado, do lado de cima da linha do Equador, o nosso Mr. Jetlag, as milhagens mais premiadas do Mercosul. Mas, Chu, qual foi o concerto que você viu da Orquestra Sinfônica Municipal, sob a batuta dele, do homem que agora está no Facebook e se defende do que falam dele? Eu fui ver a resta de domingo do concerto que teve a Sinfônica Municipal, acompanhando na primeira parte o pianista Pascal Roger, no concerto 25 do Mozart, e depois na segunda parte o Shostakovich. Prestou? Então, eu não tinha ouvido ainda a Municipal com o Nashville desde que ele assumiu o cargo. E confesso que quando começou o concerto eu fiquei um pouco preocupado, porque eu via a velha orquestra de sempre lá. Isto é, não achei que a orquestra ali no concerto atuou, inclusive assim, nem parecia a mesma orquestra da Sinfonia do Shostakovich. Tá? Então, coisa desencontrada, tinham três corpos ali que não estavam se entendendo. Estilo clássico é bem cruel, né? Quer dizer, fica tudo exposto, muito transparente. Exposto. Então, é interessante porque você vê os mesmos, eventualmente, alguns solistas, né, no meio da orquestra, nas pequenas passagens que desempenharam coisas super difíceis na Sinfonia do Shostakovich, até pela dificuldade intrínseca de acompanhar um solista, né, mas coisas que eventualmente são muito mais banais, não funcionaram. Então, me pareceu ali que não rolou química nas três partes envolvidas ali. O Pascal Roger é um grande pianista, a gente já teve ele aqui no Brasil outras vezes. Então, ele na parte de piano tem coisas interessantes. Então, ele tem um piano muito limpo, ele usa o pedal quase nada. Aquela escola francesa. É muito interessante, mas de fato assim, não rolou aquela coisa, aquela transubstanciação entre todo mundo que estava no palco ali. E acho que até o público respondeu, por mais que, né, enfim, tem aplauso de uma forma também um pouco mais tímida, um bis numa gimnopedia que, ok, só para dar um bombonzinho, e não foi inesquecível da ocasião. E o segundo tempo do jogo, show? Aí, realmente, o pessoal, né, mudou o time, literalmente, porque entrou todo o resto da rapa da Municipal. Para tocar o quê? Tocar a Quinta Sinfonia do Shostakovich, que é uma sinfonia bem conhecida. Eventualmente, quem não sabe dessa sinfonia, mas viu uma das versões mais correntes aí do filme do Eisenstein, Encouraçado, por favor, não ouso falar o nome do Encouraçado com um doutor em russo aqui, Potionkin, que foi muito usada também, é uma das sinfonias que foi muito usada aí numa das versões aí desse filme mudo do Eisenstein, né? Uma partitura que na hora muita gente identifica, né? Nem sabia que conhecia, então, né, rola uma empatia já direta. E aí sim, foi muito legal, né? Tinha uma outra energia rolando no palco. Tem uma coisa que há de se notar também, que São Paulo ainda precisa ter uma casa de óperas e de concerto com acústica à sua altura. Isso é meio claro, né? Mas é interessante notar como Municipal, no concerto sinfônico, você tem uma escuta muito mais, literalmente, né, mais perto, mais cristalina, né, uma coisa mais quente do que, enfim, qualquer outra orquestra que toque na Sala de São Paulo, não é só o ZESP, né, você tem um distanciamento. Então é muito interessante ver uma peça dessa no Municipal. E aí rolou
E aí, curiosamente, já que vocês falaram dos pequenos solinhos, aqui de Sinfonia do Shostakovich está cheio. Então, solos de trompa, né, que é o calcanhar de Aquiles ali, Ficarelli, bravo, Cássia Carrascosa nos solos de flauta, em diversas partes dos vários movimentos, ótimo. Tem um momento específico lá de naipes de viola, né, que é muito claro, você fala, meu, que compositor é esse que escreve solo para naipe de viola, né? Reprova o cara. Tinha que ser o psicopata no Shostakovich, mas é. Foi muito legal, né? Então, né, mesmo a parte da percussão aí, mais um capítulo da falta de isenção aqui do Papo de Música, né? Especialmente a passagem do tipo no meu herói, John Baldler, né? Com energia, que ele se entusiasma, mas também na medida certa, né? Sempre num acordo certo com a orquestra e incendeia toda a orquestra. Então, e fora a própria leitura do Nashville, né? Essa curva. Então, né? O Nashville tem algo a dizer nesse repertório? Ah, tem. Esse repertório, primeira metade do século XX, seja ele mais para o lado vienense, Mahler, Strauss, ou né, para o lado, né, agora aí, né, a gente ouvindo um russo aí, tá muito bacana. Eu achei que, tudo bem que, até pela orquestração, pela densidade, né, algumas coisas que, como você mesmo colocou, no Mozart ficam mais desnudas, né, então, né, algumas faltas de coesões, a precisão fica muito mais cristalina, né, ou a falta, né. No Mozart, no Shostakovich se relativiza, mas você ganha outras coisas e revela outras qualidades da orquestra. E aquilo que a gente já veio falado, vale a pena fazer justiça, também já há um tempo, que são esses talentos individuais que a Orquestra Municipal tem, não é de agora, tem na sua história, e que vão torcer para que isso só incremente com o trabalho aí, com o Nashville, ou com qualquer outro gente que venha trabalhar com esse material bruto que é, em si, muito bom. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. O público feminino do podcast está triste porque até agora o nosso Russell Crowe não abriu a boca. João Luiz Sampaio, você que estava erguendo de maneira tão disciplinada, gostou da Rugada, João? Muito bom. Frutadinha, né? Cerveja belga. João Luiz Sampaio. Eu queria fazer uma pergunta para o Nelson e para o Leonardo. Você. Eu chego aqui e não puder chamar de Chico. Pode sim. Bom, como o Nelson mesmo disse, eu não vi nada, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Já é uma nova orquestra? Não estou dizendo que é uma orquestra pronta, estou perguntando, já é uma nova orquestra a Sinfônica Municipal ou ainda não? Eu acho que não, eu acho que o que tem lá é um clima muito legal. O teatro, pelo menos no dia que eu estava bem cheio, não estava cheíssimo assim, mas estava uma bela sala. E assim, muito entusiasmado, muitas palmas, todo mundo, o cara voltou diversas vezes ao palco. Aliás, tinha público nesses concertos? No domingo estava um monte. Então, isso que eu digo, muito bem visitado, muito legal. Então, eu acho que tem um clima muito bom. Em relação à nova orquestra, assim, você diz de desempenho, né, da performance da orquestra. O próprio Mestre já disse isso em conversa informada, que já é uma nova orquestra. Eu sinceramente não acho isso ainda não. Eu acho que a orquestra no passado também fez bons concertos, até porque a orquestra tem músicos excelentes. E a gente acaba aqui em São Paulo tendo oportunidade de assistir orquestras realmente espetaculares, né? Assistimos esse ano já Simão Bolívar, né? E tá vindo aí a Orquestra Concertgebouw de Amsterdã. E aliás, que vai fazer essas sinfonias que o Nashville andou fazendo aqui, primeira de Mahler, quinta de Shostakovich, JN. Quinta de Tchaikovsky. De Tchaikovsky, é verdade. Quinta o JN vai fazer também. Então, quer dizer, eu acho que para essa nova orquestra a gente precisa um pouco mais de tempo mesmo, né? Não sei, Chico. Não, sim, talvez nessa questão da sonoridade é uma coisa que realmente se constrói aos poucos, tem muita estrada para correr, mas acho que até pelo momento histórico, o nome do Nashville também acrescenta muito, né, nesse carisma, nessa coisa também simbólica que ele desempenha aí nesse contexto, né, que é aquilo que a gente fala de músico tocando com o bumbum na ponta da cadeira, né, com o peito para cima, coluna reta, né, se preparando com uma coisa um pouco mais cuidada, que também vale a pena lembrar, não é um processo que vem de agora. Então o Nashville ele está aí num processo, né, de incrementar esse trabalho de sonoridade, que os músicos querem fazer. Isso você percebe. Que vai ter um ou outro sempre que
não quer acabar logo o ensaio para ligar o videogame, isso sempre tem, né? Mas que você percebe que existe um anseio dos músicos e que está tendo esse respaldo. Então, acho que de um lado, João, talvez no psicológico, essa nova orquestra está vindo antes. Vamos ver a resposta sistemática e regular de sonoridade. Então, que tem uma quinta de Shostakovich que saiu muito bem, ok, mas no mesmo concerto onde se derrapa no Mozart, então a gente tem que, né, também não pode fazer festa de uma maneira gratuita, então tem que saber ponderar onde funciona e não funciona. Meninas, não desliguem, porque Russell Crowe vai falar mais agora. João Luiz Sampaio, você que é o nosso setorista lírico, você que é o homem que percorre o mundo atrás das coxias e dos fossos de orquestra. Você curtiu a temporada lírica apresentada por JN? Você achou meio ruim? O que você tem a dizer das perspectivas que temos no segundo semestre para finalmente ter ópera com regularidade no Municipal de São Paulo? Eu acho a programação interessante, eu gosto da escolha do Nash, são títulos mais conservadores, digamos assim, enfim, é um grande repertório, mas eu acho que foi uma escolha deliberada dele de montar esses títulos até com uma maneira de se aproximar com o público e trazer o público para o teatro. Ele falou disso logo que assumiu, né? Agora, e vai ser um teste duplo, né, para o Nash esse segundo semestre, eu acho. Primeiro, eu acho que a orquestra a gente viu esse primeiro semestre, vocês viram esse primeiro semestre. João Sampaio não vê nada, mas tudo bem. Ela fazendo tá concerto, enfim, e agora vamos ver ela no fosso, ver como é que ela funciona em ópera. E, de outro lado, o esquema de produção do teatro, enfim, as produções que o Nashnin está arquitetando, e com exceção do Dom Giovanni, que veio no Teatro Municipal de Santiago, são todas produções que vão ser feitas pelo teatro, né? Ao contrário do que ele havia anunciado no começo do ano, que viriam produções da Europa, né? Duas. Então agora todas vão ser feitas aqui, com exceção do Dom Giovanni. Então vai ser a hora da gente ver qual é esse novo padrão de qualidade do qual o Nash tem falado tanto desde que assumiu. Enfim, então vai ser a oportunidade de ver. Eu acho de cara assim, algumas coisas que eu acho importantes, assim, não sei se a gente vai entrar nos elencos. Vocês querem entrar produção por produção? Vamos dar uma geral antes? Vamos lá. Pode ser, Vamos começar com o quê? JN, que saiu de São Paulo um pouquinho magoado, vai abrir a primeira ópera dele, podendo dizer, ritorna vincitor. JN programou não por acaso, tudo bem que é bicentenário do homem, mas o homem tem muita ópera. Em 27 óperas ele escolheu aquela que tinha a área que o define, a ópera Aida. Aida que vai ser quando que é isso? Vai ser do dia 9 ao dia 25 de agosto. São 6, 7, 8, 9, 10 restas de Aida, com Nashnin regendo, a direção cênica de Marco Gandini, que foi assistente de quem mesmo? Do Zeffirelli, do Zeffirelli durante 20 anos. E o elenco que tem gente daqui, gente de fora, não são nomes que me chamaram a atenção, assim, por Maria José Siri, que faz a Aida, divide com Maria Bileri. A Mineres tem uma Laura Brioli, o outro nome eu não vou nem arriscar pronunciar, ele leia pra gente a Mineres. Tio, lê pra nós. Tuia Knitla. Então, Tio Vânia leu pra gente. Como a Monazo, Anthony Michaels Moore, que já é um nome um pouco mais conhecido, e o Rodrigo Esteves, brasileiro. E no Radamés se divide o Gregory Kund e o Stuart Neal, dois tenores de fora. O resto todos, quer que fale o resto também? Não precisa. Tem muita ópera, tá tudo no site. Uma coisa que eu achei interessante, que já começa com a Aida, que eu ia falar, é justamente um aumento do número de restas, que é uma reivindicação antiga, de você movimentar toda uma produção para fazer 5 restas. E também uma ópera como a Aida, que é uma ópera especialmente quando você pega uma ópera que certamente tem público em São Paulo. Tem público, então você pode fazer 10 restas dividindo 2 elencos. Então você vai ter dia sim, dia não, do dia 9 ao dia 25 você vai ter ópera em São Paulo
o que é uma novidade. Né? E não percam no Papo de Música, João Luiz Sampaio e Nelson Rubens Cruz estiveram lá e vão fazer uma comparação muito minuciosa entre a ida do Rio de Janeiro e a ida de São Paulo. Não adianta ficar os dois vermelhos, que vão fazer sim. Depois vai ter a produção que JN foi buscar no Chile, pelo que eu andei lendo, é uma produção que põe Mozart no meio do mundo dos vampiros. Isso. Preparem os seus pescocinhos. A direção cênica é do Piero Francesco Maestrini. Quando é isso? Isso é em setembro. Dia 12, 14, 15, 17, 19, 21 e 22. Teatro Municipal de Santiago do Chile, nessa produção. Essa produção, o diretor é Piero Francesco Maestrini. Não foi esse cara que trabalhou com o Nash na Companhia de Ópera? Sim, foi ele que dirigiu a Cenerentola, que reinaugurou o Teatro São Pedro há 15 anos. Isso. E o regente vai ser o Yoram David, que é o cara que inclusive regeu muito o exército nos anos do Nash. E também esteve na Companhia Brasileira. O cara parece que é truta da área do JN. Pois é. O elenco, Dom Giovanni, dividem o papel Nicola Olivieri e o Leonardo Nevo. Opa! Dona Luciana Melamed e Andrea Rost. Dom Otávio, Enéas Scala. Andrea Rost é um nome importante, é um nome importante. Foi, pelo menos. Dom Veremos se continua dando conta. Enéas Scala e Emílio Pons, que também é um nominho. Emílio Pons é um nome. Eu lembro do Juan Pons. Mas esse também já. E aí, como Dona Elvira, isso vai ser interessante, além de Mônica Bacelli, Adriane Queiroz. Que me disse que estava esperando chegar o contrato para ver se vai cantar mesmo. E aí, enfim, tem todo o resto do elenco aqui. Tem a sua amiga Carla Coutinho. A amiga é sua, não é minha, mas Carla Coutinho divide com Luísa Curtis no papel de Zerlina. Carla, o João acabou de falar que não gosta de você. Não, eu nem conheço, quem conhece é você. Negue o seu amor e o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Depois, a gente em outubro. Uma Double Bill originalíssima. Double Bill originalíssima que o Nash copiou dos anos 60 no Teatro Municipal do Rio, que ele conta aqui que ele assistiu uma Double Bill dessa. Exatamente os mesmos títulos. Os mesmos títulos, com Paulo Fortes, diz aqui. Que é Jupira, de Francisco Braga, que é uma obra preferida do Nash também, né? Que já foi feito pelo Zesp. Ele foi meio responsável pelo resgate da Jupira. A edição da partitura, se não me engano, é da Zesp. Isso. Né? Tem o CDzinho que você compra na loja Clássicos para já se preparar a produção da ópera. Mais uma vez, Piero Francesco Maestrini, agora a produção original do Teatro Municipal, a Jupira e a Cavalaria Rusticana, Mascani. A regência do Vitor Hugo Toro, que foi assistente do Nash na USESP. E continua assistente. Assistente do Nash. E na Companhia Brasileira de Ópera também. Também. Que venga el Toro. Que venga el Toro. E aí você tem as sopranos Ángeles, Blancas Gulin e Eiko Sender, que fazem a Jupira e a Santuzza. Como Carlito na Jupira e Turido na Cavalaria, Marcelo Vanucci e Fernando Portari. Fernando Portari cantando Turido? Não, desculpa. Sim, senhor. Ele faz. Carlito é o Vanucci e o Portari. Turido é o Portari e Richard Bauer. E emoções fortíssimas. E o resto do elenco você tem aqui, enfim, uma série de nomes aqui. Tem Thais Bandeira fazendo Rosália. A gente tem a ópera brasileira contemplada, de certa forma. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Aí vem o Ouro do Reno, em novembro, só 4 restas. Continua a sua produção preferida, o Anel do André. Turma da Mônica Ei! O Anel da Discórdia. Você disse que todo mundo gostou da produção do André. Você falou que é mais legal do que eu gostei mais do que Paris eu vi agora e Scala. Não. Eu gostei. Depois você reclama que é um ineditismo, né? Um anel brasileiro. É um anel brasileiro, um anel conceitualmente consistente. Primeira vez que está sendo não me envergonho São Paulo. Na minha opinião. E vocês todos concordam comigo porque falaram já isso aqui. A gente não tem como concordar que só quem teve no Scala de Milão e em Paris foi você. Agora, além do André, o que mais vai ter? Todas essas óperas, aliás, com a Sinfônica Municipal. O espetáculo de repertório, quando vocês ouvirem esse papo de música, já vai ter feito ou estará fazendo o Rakes Province agora. Tudo vai depender da velocidade de edição do FEC. Bom, a Coisa Municipal, Norte do Reno, continuação do Anel do Teatro, Luiz Fernando Malheiro Régio de novo, André Herder Lopes, direção cênica, e o elenco, Votan Michael Kupfer, Loga Stefan Margita, Frica Denise de Freitas, que já tinha feito o papel na Valquíria, e aí temos Gabriela Patti como Fraia,
Fabrício Clausen como Donner, Paulo Queiroz Fro, Angela Dio Herda, Jürgen Lin Alberich, Peter Bronter Mime, Jens Erik Asbo Fasold, Sávio Esperandil fazendo Fafner, e aí as Maíra Lauters, Flávia Fernandes e Laura Emberê como Voglin, Velbund e Flos Hilt. E aí, fechando o ano em clima natalino com muito panetone. 10 de dezembro, estreia La Bohème. Todo mundo, a gente achava que ia ser aquela produção que eu tenho Blu-ray e tal. Isso, do Giancarlo O cara prometeu, mas aí ele tirou. Inclusive aqui no Não achou Blu-ray. A explicação dele, até Eu empresto se eles desculpando- quiserem. até se desculpando na coletiva de imprensa, é que a produção era muito grande. As dimensões não caberiam no palco teatro municipal. Então ele até falou que é uma coisa que é fruto um pouco da falta de experiência dele, né, nesse tipo de intercâmbio assim, de produção. Né? Bom, serão também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 restas. 11 restas, vai bem pertinho das festas de Para a verão. felicidade da Sinfônica Municipal até o dia 29 de Depois, dezembro. Ele acabou com o Natal e Réveillon de Tem todos os músicos ópera da dia Sinfônica 26, Municipal. 28 e 29 de dezembro. Tá adorando isso tudo. E aí o John Nash rege, a direção cênica, cenografia e desenho de luz, Arnaud Bernard, não conheço, não sei quem é. Empresta o elenco? Então, nomes também, a Mimi, divide o papel, Alexia Volgaridou e Suzanne Braun-Steffer. Rodolfo, aí pode ser interessante, que vai ser Atalayan, brasileiro, também paranaense, que divide com Jean-François Borras, ou Borras, não sei como pronuncia o nome dele. Depende do que ele faz no palco. Marcello, Simone Piazzolla e Leonardo Neiva. Chaunard, Mathieu Oliveira e Guilherme Rosa. E aí continua aqui, tem Pepes do Vale com Maltindouro, Saulo Javan com Benoit, Museta, Cláudia Azevedo e Mihaela Marcu. E Colini, já que foi todo mundo, vou falar o Colini também, Felipe Bu e Giovan Batista Parodi. É isso. Noves fora, e aí? E aí? Eu acho uma boa estratégia, né? Pegar a ideia, né, do Nash de investir em títulos tradicionais, né, como uma maneira aí de resgatar o papel do teatro dentro da cidade, e títulos que são muito queridos, né, de uma maneira geral pelo universo operístico, mesmo, né, eu naturalmente confessando a minha tendenciosidade, né, que, né, aproveitando até que o João falou no outro papo de música, né, com tanto título brasileiro inédito do século XIX, né, não precisa ser música contemporânea, né, mesmo do século XX. Tem inédito, né, e tem semi-inédito, que estreou e nunca mais fez, ou fez uma vez no Rio. Mas de um lado eu entendo que num plano de emergência, né, seja uma estrutura, né, é uma ideia interessante e ao mesmo tempo variada e que pode confirmar de uma maneira muito rápida, resgatar, né, ou melhor, perpetuar, né, um trabalho aí de público, né, que quer essa temporada, que gosta desses títulos e notando mesmo que essa coisa de colocar mais quantidade de récitas é bem-vinda, mas também vai ser um desafio, né, porque, aspas, pode ser fácil lotar o municipal com 5 restas, né, mas se colocar 10... né, e provar financeiramente, ou ainda que não é viável, vai ser... Ele só colocou 10 na Ida e na Bohème, que são os mais vendáveis. Mas vamos ver, né? Enfim. Mas eu acho que tinha que fazer esse teste, né? Mas assim, realmente é para ver todos, né? Então, coisas bem interessantes. Boss, você esteve na coletiva. Na coletiva de imprensa. Olha, ele... Como de hábito, ele foi um pouco hiperbólico assim, em algumas expressões, digamos. Falou que nunca, há 40 anos, não tem a série de assinaturas de ópera no Teatro Municipal, que eu tenho a impressão que a Lúcia Camargo fez assinatura de ópera. E se a Lúcia não fez, os patronos fizeram. Então pode até dizer que os patronos não eram do Teatro Municipal, mas enfim,
Esses exageros, eles são, enfim, a gente releva um pouco. Uma coisa interessante, eu acho, que ele falou em relação aos títulos, é que o Teatro Municipal, a ideia dele é criar um repertório para o Teatro Municipal. E dentro dessa ideia é você ter títulos que você possa remontar e você possa intercambiar com outras cidades do Brasil. Então ele insistiu muito nisso, até porque eu perguntei, antes você tinha 3 montagens que vinham de fora, alugadas. Em princípio, montagens alugadas seriam mais baratas do que você produzir a própria montagem. Ele argumentou que é mesmo assim, mas não é a longo prazo, porque uma montagem que você produz em São Paulo, você pode amanhã vender para Belo Horizonte, vender para o Teatro Municipal do Rio. E mesmo reprisar, né? E mesmo reprisar. E para ele é muito importante criar esse repertório, como ele fala. Repertório é ópera de Puccini, ópera de Verdi, ópera de Mozart, ópera dos grandes mestres, assim, e que você tenha ali feito, né? Ele falava assim, é inconcebível que o Teatro Municipal não tenha uma ópera do Verdi para montar, assim, falava desse jeito. E ele tem razão nisso aí. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é um conceito muito sólido, digamos, né? Resta ver se, de fato, eles conseguem fazer tudo isso, porque esse é o grande desafio do Teatro Municipal. A gente já falou aqui mesmo no ano passado em relação à temporada do Abel, que eram produções que a gente não sabe muito bem o que... Era uma coisa um pouco efêmera as produções, né? Porque eram terceirizadas, depois acabavam, não se sabe muito bem onde que estão essas produções, ou o que fazer com essas produções. Então, o grande desafio, ele está claro para o Nestlé, que é esse de você produzir pelo teatro. Ele diz que o teatro não tem condições de produção hoje em dia, então vai ter que construir tudo, a central de produção está largada, você não tem técnicos preparados, então você vai ter que contratar tudo isso. Então é um grande trabalho que tem pela frente, mas ele disse isso lá, a consciência dele falando isso aí, mas que é essa tarefa que ele se propõe. E eu acho que, se for isso, é uma maravilha, porque essa que é a questão estrutural que a gente está realmente precisando e que a gente está reclamando mesmo, né? Se havia um porém em relação à temporada do ano passado, era isso, ou das temporadas anteriores, que foram temporadas melhores, a gente falava, bom, mas como é que faz o teatro ser um teatro que funcione a médio e longo prazo, e que seja estruturado, e que tenha todas as suas... todos os seus espaços ocupados, mesmo os espaços de produção. Então, eu acho que esse foi o recado mais importante que ficou lá para mim, assim, né? Que eu acho mais promissor e que a gente tem que apostar nisso mesmo, né? Mais uma coisinha só que ele falou também, que talvez valha a pena lembrar. Que ele não fala pouco, né? Ele não fala pouco. Apesar de que ele estava triste que vocês não estivessem lá, que ele queria falar muito mais e precisava de interlocutores que o animassem a isso. Não me convidaram. Né? Eu estava trabalhando na escola dele. O João Luiz Sampaio estava viajando como de hábito, mas e continua. Pois uma coisa legal que ele contou é que fizeram audições para diversos dos papéis aqui. E que tem diversos cantores aqui que foram selecionados aqui a partir dessas audições. Então ele falou isso com muito orgulho, digamos. Eu até anotei uns... Carlos Eduardo Marques, Lucas Douro, Eduardo Trindade, Gilberto Chaves, Larissa Alvarazzi, Paola Rodrigues, Luciano Bellamedi, Carla Cotini, Felipe Oliveira, Marcelo Vanucci, Marina Cosidera, Thais Bandeira, Richard Bauer, Mério Oliveira, Davi Marcondes. Foram todos pessoas que participaram da audição nos papéis que estavam programados para as óperas e foram ouvidos pelo maestro. Então ele disse que isso também enche ele de orgulho de saber que está dando oportunidade para os cantores mostrarem o seu trabalho e serem selecionados para cantar no teatro, né? Bom, galera, eu não sei, mas enquanto não passa o passe livre, que está tendo manifestação aqui do lado, eu já carreguei o meu bilhete único. Acho que no segundo semestre eu não vou sair lá das imediações da estação ainda mal. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio,
Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto Clássicos Editorial.